Nós sempre aqui damos espaço, ouvimos as pessoas, os políticos, empresários que estão em todos os lados da história para a gente conhecer aqui as várias opiniões, as várias visões sobre um fato. Quem vai falar com a gente agora é o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, que tem se manifestado aqui de uma forma muito enfática no apoio ao governo Jair Bolsonaro e também, nesse caso aqui, envolvendo o ex-assessor Queiroz. Deputado, bom dia, tudo bom? Bom dia, Thaís, bom dia a toda a equipe aí do Jornal Gente, da Band, o Cláudio Humberto, o José Paulo Andrade e o Pedro Campos. É uma satisfação para mim estar aí nessa rádio que é audiência total. Muito obrigada. Deputado, queria começar a entrevista perguntando para o senhor algo que a gente também abordou aqui na entrevista com o senador Major Olímpio, que saiu do ar agora há pouquinho aqui na Rádio Bandeirantes. O quanto essa crise que existe envolvendo, nesse momento, o senador Flávio Bolsonaro e um ex-assessor dele, vai afetar o relacionamento político em Brasília, especialmente partindo do princípio que Queiroz foi preso numa casa, num sítio que pertence a um advogado muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro e que se apresentou por diversas vezes como representante legal dele, como, por exemplo, no caso da facada que ocorreu durante a campanha presidencial. O quanto isso vai respingar no colo do presidente, deputado? Olha, Thaís, eu acredito que vai respingar nada. Não vejo motivo para respingar o que no colo do presidente. O Queiroz não era foragido, o fato de ele estar na casa do advogado, perto de onde ele trata o seu câncer, não vejo problema algum. Ele vai estar com quem? Na casa de um desconhecido? Na casa de um inimigo? É muito normal, natural, não tem nada de ilegal nisso. Tem algum crime em o advogado emprestar a casa para o seu cliente? Até porque seu cliente é seu amigo. Tem algum crime nisso? Não vejo crime nenhum, problema algum. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. O senhor, qual é a sua convicção pessoal? É de que o Queiroz, de fato, é culpado das acusações que lhe são imputadas, que o senador Flávio Bolsonaro também tem responsabilidade nisso, nessa questão aí da rachadinha? Qual é o seu sentimento em relação a esse caso no Rio de Janeiro? Olha, eu não ouvi em momento algum que foi considerado culpado o Queiroz. Essa informação eu não tenho, que ele foi considerado culpado. Não sei disso. Não, eu estou perguntando ele está sendo acusado. Qual a sua convicção em relação a esse caso? De culpa do Queiroz, que ele de fato fez o que lhe é imputado, e também o senador Flávio Bolsonaro, então deputados. Qual a sua convicção em relação a esse caso? A minha convicção é que eu não posso estar pré-julgando ninguém. Não existe nenhuma prova cabal, muito menos com relação ao senador Flávio Bolsonaro. Ele foi 16 anos deputado estadual no Rio de Janeiro, sem problema algum. Agora, o que existe é tentar derrubar, denegrir a imagem do presidente Bolsonaro a todo momento. E digo mais, se for comprovado que o Flávio tem culpa, ele vai pagar pelos erros dele. Isso quem diz é o presidente Bolsonaro, e eu também estou dizendo. Aqui eu falo em nome do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro já disse várias vezes, se o Flávio tiver culpa, ele vai pagar. Simples. Ele é filho do presidente. Eu duvido que alguns que estão nos ouvindo, vocês, que não tenham alguém na família com algum tipo de problema. Agora não vai recair no presidente. Só quero deixar bem claro que não tem nada, nenhuma prova contra Flávio Bolsonaro. Nada até o momento. Deputado, em relação à possibilidade de o Ministério Público oferecer uma delação premiada para o Fabrício Queiroz, isso de alguma forma é visto com incômodo aí pela família Bolsonaro, pelos deputados que estão próximos ao presidente da República e seus filhos? Olha, pela família eu não posso falar, mas de minha parte, se ele for para delação premiada, eu não vejo problema algum. Eu só quero a verdade. Eu só quero a verdade. O que aconteceu, se houve, se não houve, só quero a verdade. Eu estou na política, estou no meu primeiro mandato, mas tenho meu desempenho.
a favor de um Brasil sério. E é isso que todos nós queremos, principalmente ligados ao presidente Bolsonaro. Eu não ouvi nenhuma denúncia nesse ano e meio do governo de corrupção. Não tem nada de errado no governo. Nós não culpamos ninguém. Pode ser vô, neto, bisavô, filho, pai. Se tem erro, vai pagar. Mas até o momento não tem nada que comprove. E o ônus da prova cabe a quem acusa. Deputado, o senhor é de um estado muito politizado, que é o Rio Grande do Sul. Como é que a sua base tem visto a atuação do governo Bolsonaro que o senhor defende tanto? Olha, não é que eu defenda tanto. Eu sou da equipe, então eu tenho que estar na trincheira junto. Eu acho que é o mínimo que o parlamentar tem que fazer, é estar ao lado do seu time. Eu não gosto de deputados que ficam, conforme o vento, mudando de posição. Eu tenho minha posição firme e, se estiver errado, eu reconheço. Reconhecer um erro já é um grande acerto. Agora, eu não vejo problema algum, e aqui no Rio Grande do Sul, os militantes de Bolsonaro, eu sou fundador do partido, eu só vejo aumentar. Só aumenta dia a dia, aumenta o número de militantes e apoiadores de Bolsonaro. Não só aqui, como em todo o Brasil. O senhor é do PSL, né? Vai passar para o novo partido também, para a Aliança? Não, eu estou no PSL, mas não sou do PSL. Eu estou no PSL de direito, mas de fato eu já me considero do Aliança pelo Brasil. Porque esta briga que começou com o Bivar, presidente nacional, começou comigo. Essa briga eu comecei em junho do ano passado, sozinho. Sofri muitas represálias e depois vieram mais deputados e o presidente da República. Hoje nós somos 25 deputados que formamos a base do governo Bolsonaro. Só com um detalhe, são deputados que estão pela causa. Nós não estamos olhando o nosso umbigo ou interesses próprios. Nós estamos indo para um partido que não tem fundo eleitoral, não terá fundo partidário, nem temos televisão. Não fazemos política com dinheiro, muito menos com cargos. Esta é a nossa filosofia e aqui no Rio Grande do Sul aumentou muito o número de apoiadores depois da divulgação daquele vídeo, aquele abuso de autoridade, onde foi divulgada uma reunião de ministros íntima, uma reunião privada, onde, além de não divulgar o que era o assunto, que era a Polícia Federal, divulgou tudo que não tinha interesse. Foi um absurdo, um abuso de autoridade. Tanto que ontem eu entrei com um pedido junto ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eu entrei pedindo o impeachment do senhor Celso de Mello e também do senhor Alexandre Moraes. Deputado, 261 mil reais pagos em dinheiro, em boletos, escola, plano de saúde. Não é motivo suficiente, isso tudo é o que está sendo dito pelo Ministério Público, né? Não é motivo suficiente para se investigar a conduta do então deputado, hoje senador Flávio Bolsonaro? Olha, tem que ver em que tempo foram pagos esses 261 mil reais. E também tem que se questionar o seguinte, não se pode pagar conta com dinheiro? Andar com dinheiro é crime? Tem que deixar isso bem claro também. Porque muitas pessoas, no momento em que nós vivemos, ter dinheiro em casa, não sabe como acontecer amanhã. É a pandemia, é uma instabilidade política no país. Eu acho que as pessoas têm e devem ter dinheiro em casa, porque não se sabe praticamente o que vai ser amanhã. Agora, é crime ter dinheiro? Eu não sei desse crime. Deputado, eu queria perguntar para o senhor sobre o clima que o senhor tem sentido em relação ao relacionamento com o Poder Executivo entre os seus pares no Congresso Nacional. De fato, houve uma aproximação maior com o Centrão, dando ao governo Jair Bolsonaro uma tranquilidade maior no relacionamento com a Câmara? Olha, eu não considero Centrão. Eu considero o seguinte, partidos aliados que estão junto com o governo, é normal que se distribua cargos. Isso é muito normal, sem tomar lá da cá. Os cargos distribuídos até agora, eu já fiscalizei alguns, são cargos técnicos. Tiveram indicações de pessoas que não eram técnicas e que não estavam competentes para o cargo, foram colocados de lado. Esses não servem. Teve um que chegou a ser nomeado, acho que foi no Maranhão, e não durou 24 horas e já saiu fora. Então, essa história de que está com o Centrão, que está no toma lá da cá, não tem fundamento algum. Qualquer um de vocês, em qualquer ramo de trabalho que esteja, qualquer coisa, estaria dando apoio ou se cercando de inimigos? Eu acho que um governo tem que se cercar do maior número de apoiadores. Isso não quer dizer que sejam toma lá da cá.
eu acho muito interessante, muito saudável que partidos venham para o nosso lado. E se tem cargos para distribuir, vamos colocar também para os aliados. Eu, por exemplo, eu sou o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, do governo, e não tenho até hoje nenhum cargo. Eu não tenho nenhum cargo. Eu não faço, nós não fazemos política baseada em cargos, muito menos em dinheiro. Então, quer cargos, distribuo. Eu não quero distribuir cargos. Eu quero que sejam pessoas competentes, analisadas e sem tomar lá da cá. Se souber de algum tomar lá da cá, me avise que eu sou o primeiro a botar a boca. Deputado, falta meio ano para acabar 2020. Com a pandemia ainda causando muitas mortes, são muitos casos ainda para serem tratados. Como é que o senhor vê esse segundo semestre que vai se iniciar daqui a 15 dias? Olha, eu olho o segundo semestre torcendo para que nós vençamos o quanto antes esta pandemia. E o meu interesse é a saúde de todos os brasileiros. Nós discutimos muito tempo sobre o horizontal, o vertical, como é que vai ser esse confinamento. Eu sou a favor do vertical. Eu acredito que as pessoas saudáveis devem ir para a rua trabalhar e quem tem comorbidade, doenças crônicas e uma idade elevada, deve ficar em casa. A economia não pode parar. Um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o dado de uns 10 dias atrás, cidade de Novo Hamburgo, capital nacional do calçado, uma cidade muito forte, muitos empresários. Os dados, morte por coronavírus, 2 mortes, mortes pela economia, 3 suicídios, 3 empresários cometeram suicídio. Outra cidade do interior, Tapejara, aqui no Rio Grande do Sul, 0 mortes por coronavírus, 2 suicídios de empresários também. E deixo aqui um alerta e um pedido. Não cometam suicídio, não é a saída. Eu já vi pessoas cometerem essa loucura e uma semana depois tudo está resolvido. Calma, não é motivo para isso. Tudo vai se ajeitar, mas tem que olhar que não existe saúde sem economia. É um trilho, um de cada lado. Quando você compra o remédio, não paga. Quando vai ao hospital, não paga. Quando vai consultar, não paga. Então, não tem saúde sem economia. Essa é a verdade. O deputado, o senhor que é próximo do presidente da República, Jair Bolsonaro, sabe quem vai ser o novo ministro da Educação? Não sei. E acredito que até o presidente não saiba até o momento. Mas saberemos e espero que seja uma escolha técnica, alguém muito capacitado. Porque errar, todos erram, né? O problema do ministro Weintraub é que ele era de um temperamento muito explosivo, né? Ele criava atritos com muita facilidade, mas acredito que ele deve ser colocado em algum lugar do governo, porque ele sempre foi leal em todos os momentos. E ele vai para o Banco Mundial. Ele já tem lugar, viu, deputado? Ele vai para o Banco Mundial. Pois é. Já se arrumou. Aí, no caso, com relação a ele, mas a pergunta foi se teria um novo ministro, né? Que ele vai para o Banco Mundial, eu sei. E a minha pergunta final para o senhor, qual é o projeto de país do governo? Até agora não ficou muito claro isso, 1 ano e tanto depois da posse, deputado. Bem, o projeto de país. Primeira coisa, o que nós tínhamos era um país corrupto, exemplo para o mundo de corrupção. Petrolão, mensalão. Nunca um país no mundo foi tão roubado por um governo como foi o nosso Brasil. O que nós estamos fazendo? Acabando com a corrupção. Não existe nenhuma denúncia de corrupção no governo Bolsonaro. Já não é uma grande diferença? Os parceiros do Brasil, quem eram? Cuba, Bolívia, Venezuela, onde estão disputando cachorro para ver quem come, não tem nem papel higiênico. Esse era o país que teríamos aqui se não fosse a vitória de Bolsonaro. Quem são os países parceiros hoje do Brasil? Hoje, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Israel. Hoje o Brasil é respeitado. Veja a Bolsa de Valores como está subindo hoje. Isso é credibilidade do Brasil lá fora. Isso é credibilidade. A economia de um país não cresce se o país não tem credibilidade. Nós temos hoje credibilidade de sobra. Nós respeitamos a família. Nós estamos nos empenhando ao máximo para fazer o melhor. Nós temos um exército de guerreiros. E guerreiros lutam por uma causa. Enquanto os governos de esquerda tinham um exército de mercenários que lutam por dinheiro, por bocas e tetas. Me parece que aí já é uma grande diferença.
Deputado Bibo Nunes, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Um grande abraço para o senhor, até uma próxima. Estou sempre à disposição, uma grande honra para mim. Abraço a todos aí.